Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nessa edição estaremos destacando o governo federal que ativou um novo sistema de alerta da Defesa Civil para a região do Nordeste. Falaremos também de saúde. O governo publicou e criou a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e também Parental. Na questão de turismo, estaremos falando do Cristo Redentor, que é uma tradição no Rio de Janeiro e agora vai ficar mais acessível para as pessoas com deficiência. Tudo isso e muito mais nessa edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da Defesa Civil e um alerta. O governo federal ativou no sábado último um novo sistema de alerta da Defesa Civil para a região do Nordeste. O principal objetivo é prevenir aqueles desastres e também salvar vidas devido às mudanças climáticas. Vamos observar nessa reportagem. Impedir desastres naturais é difícil ou mesmo impossível a curto prazo. E eles vêm acontecendo com uma frequência cada vez maior com as mudanças climáticas. Mas é possível evitar tragédias. Essa é a ideia do sistema de alerta da Defesa Civil, ativado neste sábado para a região Nordeste. A ferramenta quer garantir que todos os aparelhos de celular localizados na região, de moradores ou visitantes, recebam um aviso sem necessidade de cadastro. O sistema vai enviar alertas para os celulares em casos de enchentes, chuvas fortes, enxurradas, incêndios, entre outros eventos climáticos. A mensagem ficará sobreposta ao conteúdo exibido no aparelho. Um som de alerta vai tocar, mesmo com os celulares em modo silencioso. O sistema foi ativado neste sábado aqui em Brasília, numa simulação que contou com o ministro da Integração, Valdez Góes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o presidente Lula. Diversos municípios dos 9 estados do Nordeste participaram simultaneamente da ação. Agora a gente pode, com isso aqui, evitar os desastres. Eu acho que quanto mais vida a gente salvar, mais importante. A operação oficial do sistema na região Nordeste está prevista para começar em 18 de junho. O sistema já está em operação no Sul e no Sudeste e será levado às regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses. As defesas civis nos estados vão treinar e capacitar os municípios para operar o sistema de alerta. Esses governos e prefeituras, para se utilizar do sistema, é preciso também ter planos de contingência. Então, as áreas de risco precisam estar bem mapeadas, sinalizadas, para quando as pessoas receberem, o alerta, saberem também o que deve adotar de providências para se retirar do local. Vamos falar agora do trabalho e também do rendimento médio do trabalho, que subiu entre 2022 e 2024. E os dados são do estudo realizado pelo DIEESE, com foco na recuperação econômica, justamente depois da pandemia. Vamos observar. De acordo com o DIEESE, o principal indicador da melhora do mercado de trabalho é a queda do desemprego. Nos últimos 2 anos, houve aumento de 4,4 milhões no número de pessoas ocupadas e os rendimentos per capita das famílias aumentaram 14% em todas as faixas de renda. Porém, 1 em cada 3 pessoas ganha até um salário mínimo por mês. Assim, na prática, o aumento percentual nos rendimentos acaba significando valores baixos para grande parte da população. O estudo diz ainda que 5 milhões de ocupados disseram trabalhar por tempo insuficiente. Vamos agora também falar de saúde. Exatamente. O Ministério da Saúde anunciou 3.500 novas bolsas para reforçar o atendimento do SUS. Serão 3.000 vagas, inclusive para a formação de médicos, especialistas e outras 500 para atuação imediata.
Vamos observar. O programa Agora Tem Especialistas vai ser colocado em prática pelas redes públicas de saúde municipal, estadual e federal. A iniciativa traz uma série de medidas para reduzir filas de espera e acelerar diagnósticos, principalmente em casos de doenças graves como câncer. Entre as ações estão mutirões, ampliação de turnos de atendimento e contratação de clínicas particulares. A urgência se justifica. Cerca de 370 mil pessoas morrem todo ano no país devido a demoras no diagnóstico. O programa também quer agilizar a realização de cirurgias, com foco em 6 áreas prioritárias, incluindo oncologia, cardiologia e oftalmologia. Além disso, vão ser usadas ferramentas como a telesaúde e unidades móveis de atendimento em carretas. A expectativa é atender até 1.200.000 pessoas por mês, especialmente em regiões mais carentes do Brasil. Se tem algo que define o Agora Tem Especialistas na minha opinião, talvez a maior mobilização nacional de toda a estrutura da saúde pública e privada, de todas as instituições na saúde com foco num objetivo, né? Nesse caso, a redução do tempo de espera. Em fortalecer aquele que é, na minha opinião, e eu acho que é a opinião consensual de todos aqui, o padrão ouro da formação de um especialista, que é a residência médica, mas buscar também novas alternativas para fazer com que esses especialistas possam ir para onde a população mais precisa, o SUS mais precisa. Vamos agora falar também de uma leitura detalhada do território nacional, o território brasileiro. E nessa leitura foi apresentado pelo IBGE em Fortaleza, lá no Ceará, e justamente aconteceu lá no Triplo Fórum Internacional de Governança do Sul Global. A atualização pode inclusive transformar a forma como são feitas as políticas públicas aqui no país. É o que você confere nessa reportagem da TV Ceará, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. A nova grade substitui a versão de 2010. Os dados estão disponíveis em uma plataforma interativa que permite consultar informações populacionais e pirâmides etárias de qualquer lugar do Brasil. O lançamento reuniu técnicos, diretores e representantes de organismos nacionais e internacionais. Apresentar aqui, na verdade, é uma grande vitrine, porque tinham vários países aqui que eles podem ver, muitos não usam, então uma inspiração e também para mostrar para as pessoas que estão aqui do próprio Brasil que existe esse produto, que ele pode ser usado, que ele está disponível. Entender a grade estratégica do IBGE é muito simples. O país foi literalmente dividido em pequenos quadrados de 1 quilômetro quadrado, cerca de 8,5 milhões desses pequenos quadrados. Assim, as análises são mais aprofundadas e a importância desse levantamento vai muito além dos dados. Tem a ver com a qualidade de vida de todos os brasileiros. Além da visualização detalhada, a grade estatística permite análises personalizadas. É possível obter informações sobre biomas, regiões hidrográficas, zonas climáticas, uso do solo e estimativas para a expansão urbana. O sistema também facilita a comparação de dados entre diferentes países. Não é um trabalho pontual, é um trabalho que vem de muito tempo, desde a concepção do censo até a produção dos dados, análise, tratamento, até a gente poder usar esses dados. Logo após a apresentação da grade, começaram no próprio fórum as discussões sobre o uso desses dados para o desenvolvimento de políticas públicas. A gente sabe que o monitoramento, a avaliação das políticas públicas, ou seja, olhar esses dados nas mais diversas perspectivas, ajudam a ter políticas mais efetivas, tanto nos municípios quanto no Estado e também no governo federal. E vamos agora aos nossos apoiadores. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora também falar da Defensoria Pública, que, aliás, a Constituição garante a todos o direito à defesa e a Defensoria Pública justamente existe para amparar quem não pode pagar por um advogado. E lá no Distrito Federal, o projeto está ampliando esse apoio, oferecendo também atendimento especializado
para idosos em situação de vulnerabilidade. Vamos conferir. Sônia é beneficiária do BPC e tinha dificuldade de resolver vários problemas. Registro no programa habitacional local, questões jurídicas, exame de vista. Para uma pessoa idosa e sem condições financeiras de se deslocar para vários lugares, ela encontrou solução no programa da Defensoria Pública do Distrito Federal, o Defensoria Longevidade, que na sua primeira edição juntou 23 parceiros, públicos e privados, para atender os idosos. 99% dos meus problemas foram resolvidos através da Defensoria Pública. Toda essa parte do jurídico, a parte da CODAB, a parte de todos os setores que envolvem as ações sociais. E a Claudi, que ficou sabendo dos serviços do Defensoria Longevidade por meio da filha e saiu de lá com a agenda cheia em vários órgãos. Eu estou para a CAESB, Enel, para resolver um problema da minha casa, viu? Resolver o problema da minha casa, cortar meu cabelo. A ideia de reunir vários serviços num só lugar para atender a população idosa nasceu depois do sucesso do projeto direcionado às mulheres, que começou em março e agora é mensal. A Defensoria Pública ela tem a missão constitucional de defender os mais vulneráveis. A gente tem aqui voucher para cinema, corte de cabelo, sobrancelha, eles fazem massagem, fazem auriculoterapia, cuidam de suas contas, vem renegociação de dívidas, contas com a CAESB, contas com a Neoenergia, vem todas as questões da vida prática deles. Os idosos estão muito agradecidos, né? Porque sem esse apoio a gente iria esmorecer muito mais. As dificuldades estão grandes, mas a gente consegue amenizar um pouco com esse trabalho, com esse carinho, com esse amor que eles têm pelas pessoas. Falar de saúde com você que é a mãe, porque mais de 44 mil mães no Brasil tiveram que lidar com a perda do bebê na gestação ou mesmo no primeiro mês de vida. Apenas no ano passado esse fato. E justamente para que elas possam ter aí a garantia de acolhimento, o governo publicou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto e também parental, a norma que inclusive vai entrar em vigor no mês de agosto. Vamos conferir. O luto por uma perda gestacional ainda é um tabu. Grande parte dos profissionais de saúde e hospitais não sabe lidar com a situação, o que aumenta o sofrimento das famílias. Foi o caso da Natasha, que passou por uma série de protocolos inadequados, inclusive com o próprio médico obstetra. Ele olhava para mim e ficava mudo, eu não sei o que te dizer. Eu não sei. E aí eu chorando, minha mãe também chorando, e aí ele já começou a explicar os protocolos do que eu teria que tomar de decisão a partir dali. Então, assim, não teve um abraço, ele não sabia o que fazer. A Natasha viu a sua perda ser tratada com frieza, desde o momento dos exames, que não detectaram os batimentos cardíacos do filho, até o pós-parto e o velório. Situação também vivida pela Lígia. Teve uma questão bem importante que foi o sepultamento dela, que eu não pude acompanhar. Então, foi muito difícil, porque o sepultamento, ele também é um ritual de despedida, né? Ele ajuda na elaboração do luto. O tratamento acolhedor para mulheres e famílias que sofreram uma perda gestacional vai se tornar obrigatório com a Política Nacional de Humanização do Luto Parental. A norma entra em vigor em agosto e garante, entre outras ações, o acompanhamento psicológico, acomodação da mãe em ala separada de outras gestantes e o registro do nome do bebê. Com a medida, os serviços hospitalares também terão que garantir a participação de um acompanhante no parto de natimorto, prestar assistência social para trâmites legais, capacitar os profissionais sobre como lidar com situações de luto. Muito importante que haja uma legislação, ainda mais federal nesse caso,
para que as instituições de saúde tenham ali diretrizes para seguir no acolhimento dessas famílias. Então a gente precisa formar as pessoas, ter materiais, apoio psicológico, tanto para os profissionais quanto para as famílias. Então é um trabalho de rede mesmo. Um pezinho carimbado num papel, uma mechinha de cabelo, o coto umbilical, são coisas que parecem insignificantes, mas quando você tem uma perda gestacional, depois você pode criar uma caixinha de memórias. E é isso que muitas vezes vai ajudar, né, no processo de luto. Vamos agora também falar aqui de São Paulo, porque uma das obras viárias mais conhecidas da capital paulista, o chamado Minhocão, deve ser desativado para a circulação de veículos até o ano de 2029. Mas o que é interessante é que até agora o município não definiu qual vai ser o destino do elevado. Vamos observar. O elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, é um viaduto de mais de 3 quilômetros de extensão no centro da capital paulista. Foi inaugurado em 1971 para desafogar o trânsito de uma cidade em rápido crescimento urbano. Mas, desde o início, despertou críticas, especialmente de quem vive nos arredores. Primeiro, muito barulho, né? É barulho o dia inteiro, como você pode perceber, então se torna um pouco insalubre. Fora isso, a poluição, né? A gente fica praticamente com as janelas abertas, porque é muita poluição. Nos últimos anos, foram muitas as discussões sobre o futuro do Minhocão. Há quem defenda a demolição total. Outros apostam em um parque suspenso. O fato é que o atual plano diretor da cidade de São Paulo prevê a desativação do viaduto para veículos até 2029. Em 2018, uma lei municipal chegou a oficializar a criação do Parque do Minhocão, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a medida inconstitucional. O caso está no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a Prefeitura estuda a construção de um corredor viário e de outras intervenções para viabilizar a desativação do viaduto. De forma experimental, o município criou recentemente este bolsão de estacionamento debaixo do elevado. Quando a gente pensa na solução parque, a gente precisaria ter um ótimo projeto para garantir que os 3 quilômetros e pouco embaixo do Minhocão não sejam como são hoje, um lugar que as pessoas evitam. Por isso que eu acho que a opção de destruição do Minhocão ganha muita força. É uma situação complexa e demanda necessariamente uma resposta complexa. É possível fazer correções? É a primeira atitude que a gente deve ter. É possível fazer a correção, a gente vai tentar corrigir. Se não é possível, não tem jeito, a gente derruba. Então eu sou a favor que permaneça assim até se realmente fazer um estudo aprofundado das possibilidades reais, realistas e boas para a cidade e para a coletividade. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da questão de embriaguez e aquele momento de ânimos exaltados que não afastam o dolo de injúria racial quando isso acontece nesses casos. Vamos observar. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que embriaguez e ânimos exaltados não justificam ofensas e não afastam crime de injúria racial. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a embriaguez voluntária e o estado de exaltação emocional não são suficientes para afastar o dolo específico necessário para caracterizar o crime de injúria racial. A decisão reafirma a condenação de réu que proferiu ofensas racistas durante uma discussão familiar. O julgamento teve como base uma ação penal contra um homem acusado de furto, extorsão e injúria racial na cidade mineira de Divinópolis. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o réu por ofender o cunhado com termos racistas durante uma discussão. Em primeira instância, o réu foi condenado a mais de 10 anos de reclusão em regime fechado, por furto, extorsão e injúria racial. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a condenação por injúria racial, alegando que as ofensas foram ditas por impulso, em um contexto de revolta e uso abusivo de álcool. No recurso ao STJ, o Ministério Público do Estado defendeu que o réu agiu com intenção de ofender a dignidade da vítima em razão da cor da pele, o que foi reconhecido pela quinta turma do STJ.
O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do recurso, explicou que a embriaguez voluntária e os ânimos exaltados não eliminam a responsabilidade, já que a maioria das injúrias ocorre em momentos de emoção intensa. Ele ressaltou que não havia provas de embriaguez completa ou circunstâncias que justificassem a absolvição. Com isso, a condenação por injúria racial foi restabelecida. E vamos agora aos nossos apoiadores. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Muito bem, também vamos falar agora de educação e a questão do analfabetismo, que caiu mais uma vez aqui no Brasil e chegou a pouco mais de 5% da população em 2024. A informação, inclusive, foi divulgada pelo IBGE. Vamos acompanhar nesta reportagem. Emily dos Santos estuda enfermagem numa escola de ensino médio no Rio de Janeiro. E ela sabe do poder transformador da educação. Aqui eu conheci oportunidades, consegui chegar a lugares que talvez eu não chegaria se eu não tivesse a ajuda dessas pessoas. Janine Rodrigues, colega de escola de Emily, leva mais de 2 horas no seu trajeto diário, mas também segue firme. Para mim, o maior desafio é o trajeto, mas isso me deixou mais forte. As duas têm 17 anos e estão dentro de uma das faixas etárias mais desafiadoras do sistema de educação. Isso porque, com o passar dos anos, muitos vão abandonando a escola por conta de motivos como a necessidade de trabalhar e a gravidez não planejada. Mas os dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, revelam que a situação está um pouco melhor. Em 2016, pouco mais de 27% das pessoas tinham completado o ensino médio. O índice foi subindo até passar a casa dos 31% em 2024, nível mais alto da história. As pessoas com ensino superior completo também chegaram ao patamar recorde. Em 2016, eram cerca de 15% da população. No ano passado, passavam dos 20%. O estudo ainda mostra outros indicadores que estão melhores. A média de anos de estudo, por exemplo, vem crescendo. Em 2016, as pessoas estudavam pouco mais de 9 anos. Em 2024, a média já passava de 10 anos. O analfabetismo também caiu ao menor patamar da história e chegou a 5,3% da população. O panorama que o IBGE revela é de um país com mais pessoas estudando e indo mais longe em suas trajetórias. Mas um motivo de preocupação ainda é a qualidade do ensino. O professor Tiago lembra que muitas escolas ainda funcionam de forma precária e que precisam de mais financiamento público. Ele também fala da importância de investimento na carreira docente. Você tem diversos governos estaduais, por exemplo, que não fazem concurso público. A gente tem estados no Brasil, 80% do corpo docente é composto por profissionais terceirizados, contratados, sem vínculo efetivo, né? Embora enfrentem desafios, os estudantes não querem saber de parar. Da minha família, exatamente, eu vou ser a primeira a ingressar no ensino superior. Vamos agora falar então de internet, porque um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública está mostrando que o número de postagens na internet com ameaças às escolas cresceu em torno de 360%. Isso nos últimos 4 anos. Vamos acompanhar e conferir essa informação. Até maio deste ano, já foram contabilizadas mais de 88 mil menções diretas a ameaças contra alunos, professores e diretores de escolas nas redes sociais. Em 2021, esse tipo de publicação mal ultrapassava 44 mil posts. Em 2023, apenas 10% desse conteúdo violento estava na internet convencional. Neste ano, o percentual que está facilmente acessível nas redes subiu para 22%. 1/5 dessas publicações são comentários que elogiam agressores que fizeram ataques em escolas. E são os meninos que estão mais envolvidos nesses conteúdos violentos. Segundo o estudo, eles são influenciados por mensagens misóginas, de ódio a mulheres, que estão sendo fortemente disseminadas nas redes. Que vítimas são essas? Que agressores são esses? Que são diferentes daqueles que a gente tentava combater quando falava de misoginia na internet há muitos anos atrás.
esse debate teve um fruto muito importante, que foi o Marco Civil da Internet, mas basta você ligar no jornal rapidinho e você vai descobrir que chegou a hora da gente ser um pouco mais firme com as plataformas e chegou a hora da gente repensar, atualizar as nossas leis e que o judiciário as faça valer. Só assim. Vamos também falar aí das bets, porque apostas online, o Brasil deixa com esse fato de arrecadar nada menos que 11 bilhões de reais por ano em impostos por causa do mercado ilegal de bets. É o que aponta um levantamento feito pela LCA, que é a consultoria em parceria com o Instituto Locomotivas. Vamos observar. O evento em São Paulo reuniu especialistas sobre o mercado de apostas e representantes do governo federal para discutir os desafios do setor. Na ocasião, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e LCA Consultores. O estudo ouviu 2.000 apostadores. 61% deles disseram já ter feito apostas em plataformas ilegais neste ano. 78% consideram difícil distinguir sites legais dos ilegais. O levantamento estima que entre 41% a 51% das bets em funcionamento estejam operando de forma ilegal. O impacto fiscal é estimado em quase 11 bilhões de reais em um ano, de impostos que deixam de ser arrecadados. A regulamentação das bets entrou em vigor em janeiro deste ano, com regras específicas de funcionamento, fiscalização e tributação. Apenas empresas autorizadas e com sede no Brasil podem funcionar de forma legal. Cerca de 11.000 sites de apostas ilegais já foram tirados do ar, mas muitos persistem porque estão ancorados em servidores e domínios internacionais. O que a gente está pedindo para o Congresso Nacional é uma alteração na lei do Marco Civil da Internet para que as ordens de bloqueio possam ser exigidas também dessas infraestruturas digitais e não somente das empresas de telecomunicações. Para o Instituto Locomotiva, é necessário combater também a publicidade desses sites. A regulação tem que passar necessariamente por impedir a propaganda nas redes sociais, nas plataformas, por influenciadores que levam a esses sites ilegais. Então não basta apenas fechar os domínios dessas plataformas ilegais. Outro caminho é ficar atento se as plataformas são legalizadas. As plataformas com a regulamentação federal usam a terminologia no site do .bet.br, isso é importante. Tem a questão do reconhecimento facial, que também é importante. Essas plataformas não permitem apostas com uso de cartão de crédito, com uso de criptomoeda, somente pagamento à vista, cartão de débito ou Pix, também para evitar endividamento. Hoje em dia, essas são as melhores formas do apostador conseguir identificar. Vamos agora falar então da COP30, faltando 5 meses para a COP30. Empresas e delegações estão tendo dificuldades para conseguir justamente a hospedagem lá em Belém. E os preços também, é uma outra preocupação, estão exorbitantes, praticados tanto pelas redes hoteleiras como também por aquelas casas de temporada no período da conferência da ONU. É o que nós vamos conferir agora nesta reportagem. Se você tem intenção de ir à COP30 em Belém, já deu uma olhada na hospedagem? Quem deixar para resolver isso mais próximo ao evento corre o risco de não encontrar lugar para ficar. Quando ficou decidido que Belém seria a sede da COP30, havia aqui na cidade cerca de 18 mil leitos. Hoje esse número já dobrou, são 36 mil. Mas essa quantidade ainda está bem abaixo da projeção de público para a COP30. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas queiram participar. A Airbnb, por exemplo, já ultrapassou entre o ano passado e esse ano 54% da oferta que ele dispunha. E outras alternativas como
hospedagem em navios, só a hospedagem em navios serão 6 mil leitos. Hospedagem em escolas que estão sendo reformadas, hospedagens em prédios religiosos, hospedagem em áreas naturais que estão sendo preparadas para isso. Não adianta, por exemplo, começar a fazer construção de hotel de massa para depois da COP esses hotéis ficarem vazios, um elefante branco. O senhor acredita que vai se atingir os 50 mil necessários? Não será atingido, com toda certeza. A lei da oferta e da procura é clara. Muita gente procurando hospedagem em Belém durante a COP fez os preços explodirem. Nos sites de busca de hotéis e casas para alugar, a gente encontra locais cobrando a diária por 173 mil, 192 mil e até 202 mil reais para ficar apenas um dia. Locais muito simples cobram entre R$1.000 e R$2.000 a diária. Você tem hotéis em Belém que eles não aceitam reserva. Você tem que entrar numa fila de espera, tem um valor fechado para os 11 dias da COP, não aceita diária, 1, 2, 3 diárias, tem que ser o valor das 11 diárias e o valor fechado. Então é uma situação realmente crítica. Alguns países já manifestaram preocupação com a alta fora do normal dos preços em Belém. A Embaixada da Noruega no Brasil, por exemplo, soltou uma nota em que diz que há um risco real de que muitos países e representantes da sociedade civil não consigam arcar com os custos de participação no evento. Para líderes, chefes de Estado e representantes das 190 nações que vão participar da Conferência Climática, uma opção é a Vila COP30, que está em construção ao lado do parque que vai sediar o evento. Serão 5 blocos com 405 suítes. Depois da COP, o espaço será um centro administrativo do governo do Pará, para abrigar secretarias que hoje estão em prédios alugados. Mas quem não é autoridade tem que torcer para surgirem hospedagens alternativas, como as do Valmiro. A família está disponibilizando 3 imóveis para aluguel na COP30, com o objetivo de colaborar com a recepção dos que vão participar desse evento. Há também aqueles que usam, digamos assim, a criatividade para transformar um motel em hotel. Que é a cadeira erótica, que é o que eu te falo, daqui a gente tem que acabar tirando para não assustar as pessoas que vão vir se hospedar aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente quer retirar para a adaptação da COP. Para reunir todas as ofertas de hotéis, imóveis particulares e leitos de navio, o governo federal contratou a plataforma B-Network. A ferramenta vai permitir que os interessados consultem as opções, comparem preços e façam a reserva. A empresa está fazendo o levantamento das hospedagens e ainda não informou a data de início do serviço. E além da questão hoteleira, outra área que exige atenção para o evento é a segurança. Cabe à Polícia Federal coordenar o trabalho de todas as agências e forças nos mais diversos setores. Estão ligados à segurança de autoridades, à segurança de grandes eventos, qualquer incidente de cibersegurança e a segurança das infraestruturas críticas, que podem ser abastecimento de água, energia elétrica, sinais de comunicação, enfim, qualquer assunto que possa ter uma incidência negativa no evento. A gente tem que estar monitorando e evitando qualquer desabastecimento, interrupção de serviços, tudo aquilo que possa interferir na paz e na continuidade da COP30. Já o governo do Pará investiu principalmente nos equipamentos usados pelas forças de segurança e nos cursos de formação. Tem ocorrido cada vez mais capacitações envolvendo coisas voltadas diretamente ao atendimento da população externa que vai circular no Pará, como cursos de línguas, cursos voltados ao atendimento ao turista e a pessoas do ambiente internacional, além de uma constante integração entre as forças e um aumento progressivo dos investimentos materiais e pessoais nos órgãos de segurança. E vamos agora aos nossos apoiadores. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos falar agora de cultura, mais da questão de livros, porque começou em São Paulo
a 4ª edição da Feira do Livro. O evento é gratuito e acontece na tradicional Praça Charles Miller, lá no bairro do Pacaembu, e lembrando que vai até o dia 22 de junho. Vamos observar. A feira acontece aqui na Praça Charles Miller, bem em frente ao estádio do Pacaembu, é aberta, de graça. Ao longo dessa semana acontecem por aqui 250 eventos. A programação inclui debates, oficinas, apresentações. Estarão por aqui mais de 200 autores de todas as regiões do país e também internacionais. Dentre os nomes, a escritora portuguesa Lídia Jorge, a filósofa Marilena Chauí, o cronista Mário Prata e a cantora Marina Lima, que participa de uma homenagem ao irmão dela, o poeta Antônio Cícero. Nesse momento também quem se apresenta aqui é o médico Drauzio Varela. Participam também, vieram para cá 150 editoras que trouxeram uma grande variedade de livros. Um dos temas de grande destaque desta edição são justamente os 40 anos da redemocratização do Brasil. Tem também um espaço dedicado às crianças, que vai receber cerca de 60 convidados, e aí eles oferecem oficinas, também contação de histórias para as crianças. A feira oficialmente começou hoje e são 9 dias, vai até domingo, dia 22. A expectativa é de 110 mil pessoas por aqui. E como não poderia deixar de ser também, vamos falar lá do Rio de Janeiro, porque a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que vai até 22 de junho, tem uma programação intensa de encontros. O Festival de Literatura convida o público de todas as idades para uma imersão no livro da literatura. Então vamos observar. Um mar de histórias. É essa a experiência que a Bienal do Livro 2025 oferece aos visitantes. A Lívia tem o suspense como gênero preferido. Parece que eu não tenho mais nada do meu lado, eu só fico pensando naquilo, entendeu? Principalmente livro de suspense, ação, eu gosto muito. Na vida do Lorenzo, as telas ainda ocupam grande parte do tempo de lazer, mas ele também lê com frequência. Eu gosto de ler, eu comprei 3 livros, um de historinha, um das grandes civilizações e das grandes guerras. Já a Júlia é fã de Turma da Mônica. Eu gosto de ler os gibis. Na minha escola antiga, a tia sempre deixava uma estante com os gibis da Mônica. Quando o livro interessa a criança, quando a leitura é de assunto de interesse da criança, com certeza ela vai ler. Durante os 10 dias de evento, mais de 350 autores nacionais e internacionais passarão por aqui. E são mais de 700 estandes. Um deles é o dessa editora, dedicada a publicações sobre personalidades negras e povos indígenas. Além de experiências imersivas, como a biblioteca fantástica com livros gigantes. Nessa roda gigante, o público ouve em cada cabine áudios relacionados a obras infanto-juvenis famosas, como Alice no País das Maravilhas e Crônicas de Nárnia. Muito bem, vamos falar agora de eventos, porque no ano em que se comemora 40 anos da existência do programa Sem Censura, que é da TV Brasil, que foi considerado inclusive o melhor programa de TV do país, e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, e também a cerimônia do prêmio. Você vai acompanhar agora de perto nesta reportagem. Na chegada, desfile de estilo, gente famosa e muitos vencedores. Uma reunião com 80 premiados de 11 categorias. O prêmio APCA foi criado em 1956 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, com foco em cultura, arte, dança, música e literatura. A partir da década de 70, cinema e televisão também começaram a fazer parte. E acredite, para chegar ali, não é necessário fazer nenhuma inscrição, mas você deve ser literalmente observado. Na verdade é o olhar do crítico, ele circula, ele está aí, né, um ser que participa da vida cultural da cidade, e ele acompanha, né, dependendo da sua área, ou de televisão, ou de cinema, ou de teatro para infância e juventude, e são jurados completamente diferentes, e nenhum vota em 2 categorias, cada um vota numa categoria única. Na categoria televisão, o grande vencedor foi o programa Sem Censura.
Com 40 anos de história, ele voltou com força total e repaginado em 2024. A atual diretoria investiu na programação, em conteúdo próprio, retomou um programa histórico que hoje está fazendo 40 anos, que é o Sem Censura, no formato original, mas conectado com a nova linguagem das redes sociais, debatendo cotidianamente temas e problemas do Brasil e prestando serviço para a população. O que fez a diferença foi a sinergia da equipe, porque a gente tem uma equipe que busca a excelência. No centro dessa bancada tem uma estrela, que é a Cissa Guimarães. E essa recriação do programa com ela no centro é o que está sendo reconhecido hoje. Cissa Guimarães é quem comanda a atração, que vai ao ar ao vivo de segunda a quinta-feira, das 4 às 6 da tarde. E edições especiais toda sexta, no mesmo horário. Representa talvez assim, eu acho que o ápice da minha carreira nessa trajetória de quase 50 anos que eu tenho. Representa um trabalho incansável de uma equipe inteira que chega e atravessa o coração das pessoas. Representa, acima de tudo, o sucesso da comunicação pública, da TV pública. Representa esses 40 anos sendo reconhecido por o maior prêmio que a gente tem no país, que é o APCA. Vamos agora então falar do Rio de Janeiro, porque o Monumento do Cristo Redentor vai ficar mais acessível para as pessoas com deficiência. O compromisso de revitalização foi assinado, inclusive, entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Vamos acompanhar este evento. O termo de compromisso de compensação ambiental prevê um investimento de cerca de 15 milhões de reais em melhorias de infraestrutura e acessibilidade no Alto Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, onde está localizado o Cristo Redentor. A verba virá da compensação ambiental definida pelo IBAMA, pela instalação da plataforma de petróleo P56 na Bacia de Campos, no Norte Fluminense. Segundo o ICMBio, que administra o Parque da Tijuca, os recursos serão utilizados para a aquisição de bens e serviços e também para aumentar a comodidade e segurança dos visitantes. As melhorias incluem a modernização de elevadores, do hall de acesso, das escadas rolantes e a instalação de mais banheiros acessíveis a pessoas com deficiência. Ainda será implementado um projeto paisagístico, a coleta seletiva de lixo e a modernização dos estacionamentos que dão acesso ao Cristo. E vamos agora aos nossos apoiadores. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora falar de São Paulo e da Barra Funda, na região central de São Paulo, que é, inclusive, um dos berços do samba paulistano. E um pouco dessa história, inclusive, é contada no projeto Cartografias de Bamba, que lançou também um livro e um mini documentário sobre essas raízes. Nessa região aí, que está passando por grandes transformações nos últimos anos. Vamos acompanhar. Fundada em 1953, a Camisa Verde e Branco é uma escola de samba da Barra Funda, na região central da capital paulista. A agremiação foi formada pela população negra do bairro, carpinteiros, feirantes e cozinheiras, que muitas vezes viviam em casas que aglomeravam várias famílias. Tem destaque nessa história a família Tobias, que esteve presente desde a fundação e teve 3 gerações à frente da escola de samba. Meu pai era percussionista e ele tocava surdo. O meu avô eu não cheguei a vê-lo tocando, mas mexendo nos arquivos eu achei uma foto dele tocando surdo. Eu sou neta, filha, irmã de percussionista, né? Apesar dos vários títulos da agremiação, alguns dos enredos que mais marcaram este compositor foram canções que homenageiam a história negra do Brasil. Na época ainda da repressão, né, que saiu a imprensa colocou Camisa Verde, sai com um tema racista, né? Foi um negócio. E João Cândido
Foi um tema maravilhoso, né? Tema maravilhoso mesmo. Aqui era o Largo da Banana, ponto de encontro dos sambistas na primeira metade do século XX. Mas o bairro da Barra Funda passou por várias transformações ao longo dos anos. E ainda hoje, pouco a pouco, os imóveis antigos são demolidos para dar lugar a novas torres residenciais. Sobra cada vez menos da paisagem da época em que a região era um dos berços do samba na capital paulista. Para preservar todo esse patrimônio imaterial, o projeto Cartografia de Bamba publicou um livro e produziu um documentário que conta essa história. Trabalhar a memória a partir do patrimônio imaterial é colocar para o público uma outra visão de cidade, né, e é fazer com que as pessoas, a partir de retomar as memórias de que viveram, elas tenham isso como um instrumento, né, de empoderamento para a luta política de defesa dos seus territórios. Eu pintei de verde que serve para enxugar lágrimas. Se um dia precisar, a dor e a tristeza me virá felicidade. Aproveitei a tinta que pintei sinceridade. E está no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais para você. Tele Brasil no Esporte. Começamos falando do futebol da seleção brasileira, que inclusive entrou na lista dos classificados para a Copa do Mundo de 2026. Agora, há 13 países confirmados nesse Mundial. Vamos às informações. O país mais vitorioso do futebol está classificado para a próxima Copa do Mundo. Não foi uma exibição de gala, nem tampouco com futebol arte. Foi na raça, na fibra, na vontade, na mística da camisa canarinho que o mundo inteiro conhece e respeita. A vitória magrinha contra o Paraguai mostrou que não temos muita gordura para queimar. Jogamos no limite daquilo que poderíamos esperar naquele que foi apenas o segundo jogo sob o comando do novo treinador Carlo Ancelotti. O novo comandante pode ainda não ter conseguido, o que é absolutamente natural, fazer o Brasil empolgar ou dar espetáculo. No entanto, uma coisa é inegável: o Brasil que entrou em campo ontem é um Brasil com fome de vitória. Uma seleção onde os jogadores lutam pela bola aos 90 minutos com a mesma disposição que um operário corre para o seu prato de comida após muitas horas de um exaustivo dia de trabalho. Isso tudo me faz acreditar em dias melhores. A estrada é longa, os obstáculos são enormes e eventuais derrapadas vão acontecer, faz parte, é inevitável. Da mesma forma, também faz parte acreditar que vamos ter uma segunda metade do ano mais tranquila, o que consequentemente vai fazer com que no ano que vem tenhamos momentos mais prósperos, e que bom que essa prosperidade vai chegar exatamente no ano da Copa do Mundo. Confesso que agora estou ficando bem entusiasmado. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à última notícia de esporte, falando do projeto social ligado ao Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul, e o núcleo esportivo que fica inclusive no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste. Vamos conhecer de perto este projeto social que é ligado ao Rio Open. O tênis talvez ainda não seja o esporte preferido dessa turma aqui. Vai, galera! Qual que você gosta mais? Futebol. Jogar bola. Mas isso pode mudar com a inauguração do segundo núcleo esportivo Rio Open Nero, aqui em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Isamara Silva, mãe da Samara, da Sinara e do Isaac, ficou entusiasmada com a novidade, já quer conhecer mais o esporte. Então, eu achei muito interessante porque é uma oportunidade de um esporte que é muito difícil chegar até eles. E quando surgiu essa oportunidade, eu quis logo escrever todos os três logo, porque é uma oportunidade única e se a gente deixa passar, a gente nunca sabe o que pode ser lá na frente. Às vezes vai que surge aí um novo ídolo aí do Brasil de tênis aí, quem sabe? O núcleo é o segundo na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é continuar apoiando e divulgando o esporte.
E aí a gente está muito feliz de finalmente ter conseguido lançar aqui agora esse segundo núcleo. A gente está bem esperançoso, bem otimista aqui de conseguir atender muita gente. Até pela essa primeira recepção, né, a gente faz a divulgação junto das escolas públicas, né, o projeto é exclusivo para alunos da escola pública. Então, nessa primeira divulgação, a gente já ficou bastante empolgado com a recepção, com a quantidade de inscritos. Então, assim, acho que tem tudo para ser um sucesso. A gente visitou as escolas. Alguns professores amigos nossos são professores da rede pública, então eles deram abertura para a gente fazer uma aula de tênis na escola para cativar a criança. E aí a gente deu o contato da gente para as crianças, elas entraram, os responsáveis entraram em contato e a gente foi montando as turmas. O novo Núcleo Esportivo Rio Open, em Campo Grande, vai atender cerca de 50 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. Os alunos que se destacarem vão poder ser direcionados para centros de alto rendimento. A criança se desenvolvendo no esporte, ela vai vivenciar o mundo de um torneio de alto padrão, como é o Rio Open. Aí ela entende que ela tem uma porta aberta para trabalho, né? Em qualquer área dentro de um grande evento, por exemplo. A gente tem crianças que saíram do projeto social e hoje trabalham como encordoador no Rio Open, como professores. Inclusive tem professor hoje aqui que foi aluno de projeto social, hoje é professor do NEDA. Para as crianças, esse ainda é o primeiro contato com o tênis e eles estão gostando. É legal, é um esporte maneiro e eu gosto de fazer. Tele Brasil no Esporte. Com esta última informação de esporte, o Tele Brasil Esporte no ar agradece a sua audiência e vai ficando por aqui. Até lá! Muito bem, vamos falar agora de festas juninas e a apresentação dos bacamarteiros em Bonito, município de Pernambuco. Vamos acontecer aí e acompanhar de perto os rituais que se repetem todos os anos e saber o que é isso nesta reportagem da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação. O barulho assusta, mas faz parte da tradição do município de Bonito. A cidade do Agreste, a 126 quilômetros do Recife, atrai turistas durante o ano todo pela beleza da paisagem e encantos da natureza. No período junino tem uma atração a mais, a cultura centenária dos bacamarteiros, que se vestem como antigos soldados, usam chapéus de cangaceiros, empunham armas e disparam tiros para celebrar os santos juninos. No bairro Boa Vista, em Bonito, está a sede do mais antigo grupo de bacamarteiros da cidade. O Batalhão 15 foi criado em 1903. Seu Manuel, atual vice-presidente, é bisneto de um dos fundadores. Eu tenho 72 anos dentro dessa brincadeira de reconstruir o nome de meu pai, de meu avô, de meus tios, que tudo isso aqui são uma família reunida. Seu Manuel e quase todos os integrantes do grupo são agricultores. Trouxeram das lavouras a brincadeira que começou depois da Guerra do Paraguai, entre os anos de 1864 e 1870. O bacamarte era uma das armas utilizadas na época. Quem manuseava era chamado de bacamarteiro. Quando terminou a Guerra do Paraguai, que todo mundo voltou, porque aqui tinha 6 ou era 8 pessoas que chamavam ex-combatente, né? Aí porque o povo voltaram, aí fizeram a festa junina, brincando, festejando o lucro das lavouras, aí criou-se essa tradição de festejo, né? Esse cano largo aqui é uma característica do bacamarte, só que depois da guerra surgiram réplicas e a munição foi substituída por pólvora seca e também espoleta, mas o efeito é muito grande ainda hoje. Pode atirar para cima, aí. Seguro. Posso? Pode puxar. Fé em Deus? Fé em Deus, vai. Seu Amaro está acostumado com o barulho e ama o que faz. Cresceu envolvido com a brincadeira. A sede foi erguida pelo pai dele em 89. Ele se orgulha de dar continuidade à tradição de família.
Hoje é dia de São João, dia de Santo Antônio, dia de São Pedro. Principalmente dia de São João e São Pedro. Aí bota a farda da gente, bota reúne, já tem a folga, aí vamos festejar, vamos tirar, todo mundo brinca unido, todo mundo sem malquerença. Novas gerações vão se juntando aos batalhões, inclusive com a presença de mulheres, algo só permitido recentemente. Me sinto orgulhosa e honrada por isso de estar aqui. Não por ser só um barcamateiro, por eu levar o nome da minha cidade para o mundo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Jornal TR Brasil Notícias está chegando ao seu final, mas como é nosso costume, antes de encerrarmos, vamos sair da TV Ceará, que vai nos levar a um passeio pelas dunas, vai também cruzar praias e desertos e descobrir aquelas paisagens que realmente são de tirar o fôlego, lá no litoral oeste do estado. Vamos aí acompanhar então na reportagem de Elmar Lima e também Leandro Silva. Em Amontada, litoral oeste do Ceará, os passeios de buggy e 4x4 são convites à aventura e à contemplação. O buggy, com seu espírito leve e ágil, leva até 4 pessoas pelas trilhas de areias e pelas dunas desenhadas pelo vento. Os passeios de buggy duram entre 2 e 3 horas. Mas aquele cliente que gosta de aproveitar mais a natureza, desfrutar dos presentes de Deus, então ele vai passar mais tempo no passeio e a gente está aqui justamente para isso, para deixar ele desfrutar do que ele quiser, né? Eles movimentam a economia da região, das barracas de praia aos quintais gastronômicos, passando por pequenos produtores e empreendedores locais. O turismo aqui é rede, é roda, é renda. E para quem quer reunir mais gente e ir mais longe, o 4x4 é o veículo da vez, percorrendo cerca de 50 quilômetros de pura adrenalina, com guias preparados e com pleno conhecimento da região. O cliente se hospeda em Caraí, então lá ele tem a opção de conhecer regiões próximas, como Moitas e Caetanos. Então eles contratam a gente para vir conhecer as outras praias mais próximas, são bem distintas, né? Tipo, a Caetano é praticamente uma vila de pescador. Você vê que não tem praticamente estrutura. Então já acaba pegando o cliente lá, vindo em direção a Caetanos e os Lençóis Cearenses. A parada nos quintais gastronômicos é um capítulo à parte. Comida feita à mão por mulheres da vila, com o gosto de quem conhece os segredos do mar. Eles se encantam com nossos atendimentos, assim, do nossos interior. Não tem cliente que vem aqui tomar um café da manhã e resolve almoçar. Não, dona Vera, a gente vai voltar para almoçar. Então eu acredito que tem toda essa diferença. Depois de rodar por dunas, por praias, por artesanatos, por todos os lugares, a gente chega no momento mais esperado, que é aqui nos Lençóis Cearenses. Esse lugar paradisíaco. E quando é dia da semana, ele fica quase que exclusivo para quem vem fazer esses passeios. E aí, todo passeio termina do mesmo jeito, tá? A gente desce do carro e vem tomar banho em uma das lagoas aqui naturais, formadas nos Lençóis Cearenses. Um verdadeiro espetáculo, né? E tradição é tradição. Eu também vou cumpri-la. Então vou deixar aqui, Alex, por favor. Os Lençóis Cearenses são um espetáculo raro, cartão postal perfeito para casais em busca de sossego e de paisagens inesquecíveis. A praia é nossa, somos nós e nosso bugueiro, que fez um dia de sol lindo e fazer esse passeio maravilhoso, só a gente, uma praia deserta, e encontrar essa lagoa aqui, tudo isso, assim, é inacreditável. Em Amontada, o tempo corre com o vento e os passeios são portais que ligam quem chega a quem vive, quem vê a quem sente, e quem vem, quase sempre, já quer voltar. E com esta última informação de turismo, chegamos ao final do Jornal TR Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil. Queremos agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você nos acompanha através do Facebook e o YouTube, @Jornal TR Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook, A Hora da Notícia. Agradecemos todo o apoio técnico de nossa equipe e também da direção da TV Clique Brasil e estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
Tele Brasil Notícias.